Ela descobriu a traição com a melhor amiga dela e essa história é cheia de camadas, olha só. Eu sempre gostei da coisa. Você sabe que eu sempre gostei de, né, xerecardear. Então, o que aconteceu? Eu gostava, gente, de inovações, de inovações. E eu sempre gostei de ter bastante, né, calcinhas, né, sutiãs. É o que eu mais gosto. Gosto muito. Então, eu disse, eu vou comprar umas lingeries legais para poder, né, ficar mais atraente, mais, né? E aí fui e comprei umas lingeries bastante. Comprei a base de umas 12 lingeries de vez. Amarela, vermelha, azul, roxa, preta, que eu sempre gostei, né, da vermelha, né? Comprei uma preta que era top, top da galáxia. E aí o que aconteceu? Como eu gostava muito de xerecardear, então eu xerecardeava de manhã, meio-dia, à noite, à madrugada, lanche, almoço, janta. Me deu na telha? No marido não é meu? Não é de ninguém. Topei nele, eu digo, eu quero. Eu não podia procurar na rua, eu quero. Pra mim era uma terapia, pra mim era, sabe, eu relaxava, eu ia, né, se eu ia assistir um filme com ele, eu queria, acabava o filme, eu queria também. Eu sou desse jeito. Então, o que aconteceu? E ele sempre aceitou, ele sempre aceitou. Mas teve um tempo que ele começou a dar pra trás, que ele precisava descansar, que ele precisava fazer isso, que ele tava muito cansado, muito estressado, e que eu tava querendo demais, e que ele tava ficando fraco. Caramba, tomar umas vitaminas. Toma umas vitaminas, então. E aí mas ele sempre tinha um argumento pra isso. Sempre tinha um argumento pra isso. Aí eu comprei mais outras lingeries, né? Comprei as lingeries, comprei umas vitaminas pra ele, né? Comprei umas cuecas bonitas pra ele, né? Pra poder na hora ele, né? Falar hoje tem, aí ele, né? Eu queria toda hora, né? Mas eu comecei a marcar, né? Ele começou a marcar horários. Hoje não, amanhã, não, sabe? Outro dias. E eu comecei a estranhar. E eu comecei a ficar com um pé na frente e outro atrás. E o que aconteceu? E, né, e eu tinha um costume não de aceitar ninguém muito na minha casa, que eu nunca fui de gostar de amigas na minha casa depois que eu casei, né? De casado, cada quem tá no seu canto. Mas a minha amiga, minha melhor amiga, gente, era minha melhor amiga. Sabe? Aquela amiga que era pra o que der e vier. E foi pra o que Deus vinha e veio mesmo. E o que aconteceu? Ela, Val, vinha passar um dia na minha casa. Eu disse, mulher, agora eu não posso mais, que agora eu não sou mais solteira, agora eu sou dona de casa, sou casada, né? Ah, mas vinha passar uma tarde, uma hora que você passe por aqui, venha me ver, mulher, tô morrendo de saudade de você, tô morrendo de saudade. E ela só me chamando, e eu adiando, adiando. Mas teve um dia que eu fui comprar uns materiais, né, pra minha casa, e eu passei do nada, assim, ela não me esperava, eu passei do nada, na casa dela, né? E ela tava lavando roupa, e ela, entre pra cá, Val, entre pra cá, Val. E eu entrei, e ela tava estendendo, ela lavava, né? A gente contando os piadas de quando a gente era mais nova, né? Do nosso tempo, quando a gente morava no interior. E ela estendendo roupa, estendendo roupa, estendendo roupa. Só que ela puxava um, um lençol, sempre na frente de uma peça, né? E eu, quando eu botei os olhos na peça, eu. Não é não, não é não. Ai, na minha mente, que não. Não é possível que a minha melhor amiga tenha o meu mesmo gosto. Isso é inadmissível, né? É, mas é minha melhor amiga, né? Caraca, ela, na minha cabeça ela tem o mesmo gosto. Aí ela fez uma safoninha assim, puxou o lençol, né? Pra poder colocar outro lençol. E eu vi que a peça que ela tava no varal era a mesma da minha. A mesma lingerie, a mesma cor, o mesmo detalhe, o mesmo desenho, tudo. Eu, caraca, nega. Eu comprei um monte, comprei 12 peças dessa, nega. E eu tenho uma que é da mesma cor, o mesmo É desenho, verdade. mesma, sabe? Ela, sério, amiga. Então a gente tem o mesmo gosto. Ai, amiga, aí veio aqui, me abraçou e me beijou. Ai, amiga, eu digo, caraca, meu, você tem até o mesmo meu cheiro. Nega, a gente se separou assim, nesse tempo todo, a gente se separou assim, né? Eu me casei pra um lado, me casei pro outro. Mas a gente, você tá usando o meu mesmo perfume, a mesma peça íntima que eu tenho tá no seu varal. Caramba! Porque ela não casou assim, botar um cara na casa dela. Mas ela tem um relacionamento sério com um rapaz. Sério, sério, sério mesmo. Ela só tava esperando o tempo certo dela colocar o rapaz dentro da casa dela pra morar com ela, né? E ela sempre falava, Val, coloco agora ou não, amiga. Eu, mulher, conheça melhor as pessoas. Conheça melhor as pessoas. Não adianta você simplesmente, tô apaixonado, colocar uma pessoa dentro de sua casa e você depois se separou dessa pessoa depois que ele lhe trair, que ele, então conheça bem o caráter da pessoa, conheça a família da pessoa. Ela é mulher porque ele fica só enrolando. Ele fica só enrolando. Eu digo, então enrola e também não bota ele dentro de casa. Simplesmente. Coloque dentro de casa uma pessoa que vai lhe ajudar, que vai ser seu parceiro, né? Do dia a dia, que vem. Eu vou fazer de tudo pra eu conhecer a família dele. Era o que ela falava. E aí, conversa vai, vem, chegou a hora de eu ir pra casa. Eu disse, meu esposo vai chegar, nega. E eu preciso ir pra poder fazer a janta, né? Aí ela, ai, nega, depois apareça mais. Aí me abraçou. Ah, que saudade, que saudade, que saudade, né? E aí eu fui pra minha casa, né? Chego na minha casa, óbvio, preparei a janta ligeiro, botei, né? Fui atrás
da lingerie, né? Botei lá uma lasanha no fogo. Preparei a lasanha, botei lá no forno. Enquanto tava no forno, eu corri, tomei um banho e fui atrás de quê? Da minha lingerie. Que eu me lembrei, caraca, minha amiga tem o mesmo gosto, ia atrás da minha lingerie. Procurei, desmontei gaveta, desmontei guarda-roupa, desmontei tudo. Cadê a minha lingerie? Cadê a minha lingerie, gente? Cadê a minha lingerie? Meu Deus, e eu fiquei preocupada. Quando ele chegou, eu já estava já desesperada. E o que é que você está procurando? Eu disse, amor, eu comprei 12 lingeries. Mas a melhor, a mais bonita que eu tinha, sumiu, amor. Como é que sumiu? Não tenho filho pequeno. Não tem como é que essa lingerie sumiu. Não tem como. Ele que nada, com pouca foi ilusão sua, com pouca foi sonho seu, com pouca foi isso e aquele. Você comprou não, meu amor. Com pouca foi eu comprei. Eu comprei a lingerie. E comprei sim. E aí, eu também não falei que tinha visto na casa da minha amiga, nem que nada, uma igual à minha. E aí, o que aconteceu? Eu já fui, já assim, meia, né? Caramba, o que aconteceu? Indo com ele, eu pensando, o que aconteceu com a minha lingerie? Não fui ele, por que você tá sendo diferente? Ele tava negando muito fogo. E quando eu tava atrás dessa lingerie, preocupada e falando que tinha sumido, ele do nada disse, ai amor, vem cá, me agarrou. Me beijou, me tangiu na cama e a gente foi. Só que eu não fui daquele clima que eu tava preocupada com a minha lingerie, porque eu queria fazer uma surpresa com aquela lingerie, né? Beleza. Dia vem, dia vai, o que é que eu faço? Vou de novo comprar uns materiais. Bati na porta da minha amiga, ela não tava. Eu disse, mas a tardezinha eu passo aqui, porque eu tenho de pegar um negócio na mercearia. Aí fui de tarde. Quando eu cheguei, quando eu voltei da mercearia, bati na porta dela, né? Ela abriu que ela tava fazendo faxina. Segundo ela, tava fazendo faxina, que ela tava toda suada, toda, né? Toda fazendo faxina, toda suada. E eu disse, eita, nega, cheguei na hora errada. Ela, ei, mulher, como eu tô suada, ô, mulher, deixa eu tomar um banho. Quando eu tomar um banho, eu lhe atendo. Fique sentada aí na calçada rapidinho. Aí eu na minha cabeça, caramba, será que ela não podia nem deixar eu sentar no sofá, né? Para tomar banho, a calçada de tarde, ainda o lado do sol, a casa dela, a calçada quente pegando fogo. E ela, fica aí, mulher, na calçada, que deixa eu encostar aqui a porta rapidinho, só pra tomar um banho, porque eu tô fedendo. A casa ainda tava uma bagaceira. E a casa não tava, porque eu vi que a sala tava arrumadinha. Mas alguns minutos rapidinho. E eu vi, né, quando ela entrou, e começou. E eu disse, caramba, será que ela já tá com o cara? Ela já tá com o cara. E ela não quer que eu veja o cara. Então, quando, né, eu vi o tititi de caramba, será que ela botou o cara dentro de casa? Ah, então é isso. E eu pensei, né, em voltar outra hora. Na hora que eu virei as costas, eu, por curiosidade, que a Val sempre foi curiosa, eu botei os olhos assim, empurrei a porta bem devagarzinho e botei os olhos assim. Quem era que ia para o fundo do quintal, tava abrindo a porta do quintal pra sair pelo quintal? Meu esposo. Pois é, meu esposo tava saindo pelo fundo do quintal. Aí eu arrebentei a porta dela. Na hora que eu meti o pé na porta dela, que já tava aberto, mas eu empurrei, bati assim o pé na porta dela, entrei. E já fui correndo pro lado da cozinha. Ele pulou um murinho baixinho que tinha no fundo do quintal dela. E ela, nega, peraí, nega, eu lhe explico, nega, eu lhe explico, nega. Eu não sabia que era o seu marido. Como é que você não sabia que era o meu marido se você não quis me atender? Se você encostou na porta e você pediu pra ele sair correndo. Como era que não sabia? Mentira. Entendeu, gente? Então, o que aconteceu? Ela tentou se justificar de todas as formas. Foi a primeira vez que me deu uma crise de nervo, de eu ficar tremendo demais. Por quê? Porque eu não tinha irmã para ter aquela amizade toda, né? Porque minhas irmãs eram casadas, então eu fui criada uma filha sozinha dentro da casa da minha mãe, que eu era filha caçula. Então eu tinha essa amiga minha como a minha irmã, entendeu? Como se fosse parte da minha família. Tudo eu confiava a ela. E aí eu tentava tentando explicar porque ela tinha pego o meu marido. E eu ainda achava que ela era minha amiga. Ele deu a lingerie a ela e ela sabia que a lingerie era minha. E eu perguntei, cara, você tem a cara muito cínica. Você sabia que ele era o meu marido. E você, então por isso que você nunca quis colocar ele dentro da sua casa, porque óbvio que você sendo minha amiga, ele não ia morar com você aqui, porque sempre eu tava passando por aqui pra lhe ver. Ela, não, amiga, não. Eu achava que ele não era o seu marido, não. Depois que você veio e falou que tinha uma lingerie da mesma, foi que eu comecei a pesquisar. E por que você não me procurou? E você não me falou que era minha lingerie, que era o meu marido que tinha lhe dado, que era... Ah, nega, porque eu já tinha me pegado a ele. Eu já estava apaixonada por ele. Quanto tempo tem que você tá com esse relacionamento? Ah, nega, eu tô com 7 meses que tô nesse relacionamento. E 7 meses você não sabia que o perfume que você usava era o meu, que ele trouxe pra você, que a lingerie que eu comprei era a minha que ele trouxe pra você. Ah, nega, me desculpa, eu não sabia, nega, mas eu nunca mais quero ele, nega. Pronto, acabou. Eu digo, acabou, aqui foi a nossa amizade. Sabe por quê, gente? Porque aonde há traição, não há sinceridade, não há amizade, não há perfeição, entendeu? Ah, Val, mas qual o tipo de perfeição assim? Ah, porque você diz, ah, minha amiga é uma amiga perfeita. Não acredite nisso. O seu melhor amigo é aquele lá de cima. Muitas das vezes não é nem pai e mãe que é o seu melhor amigo. E olha que essa, não era que eu considerava ela como se fosse melhor do que a minha mãe na confiança. Mas muitas das vezes, gente, eu confiava mais coisas nela do que a minha própria mãe. Sério. E aí, eu fiquei muito frustrada. Voltei, sabe? Eu não
Eu não bati. Eu tremi muito, nervosa. Foi a primeira vez que os meus nervos queriam, como se fosse arriar. Eu fiquei muito, muito abalada, sabe? Era foi um impacto tão grande de emoções, de sentimentos, de, sabe, de ilusões, que eu não sabia o que fazer no momento. Aquela sacola que eu fui pegar o produto no mercadinho, eu deixei na casa dela, riei, sabe, que eu joguei lá no chão, não tinha graça, fazia sentido mais pra nada. Ele já tinha pulado o muro da casa dela. Voltei pra minha casa e fiquei esperando ele na porta da minha casa. Fiquei esperando pra o que der e viesse. Hoje eu falei, hoje eu me entrego à polícia. Hoje eu me entrego à polícia. Até então, porque ele tinha coisas de valor dentro da minha casa. Que ele era uma pessoa bem estruturada, ele tinha, né? Não era daqueles que eu pegava e dizia, não, vai embora, vou lhe dar seus pão. Não. Ele tinha valores dele dentro da minha casa. Mas você acredita que o cara já estava tão envolvido nela, que eu esperei, ele não voltou. Ele não voltou. Me deitei e fiquei na expectativa de eu ver ele abrir a porta, que ele tinha chave também, e ele não voltou naquela noite. Ele não voltou no dia seguinte. Passou uma semana e ele não voltou. E uma semana eu esperando. Eu parei de ir pro trabalho, porque eu precisava ver ele chegar em casa. Porque ele ia dar de testa com uma mulher, entendeu? E ele não chegou na minha casa. Eu disse, então agora eu vou resolver com ela. Né? Voltei. Quando eu cheguei lá, a casa dela estava desalugada. Procurei me informar com as vizinhas. A vizinha disse, olha só, mulher, eu vi a confusão aqui, né? Você gritando que era seu marido, que babá. E eles têm mais de 7 meses, mais de 1 ano que ele tá vivendo com ela, viu? Ela já teve um aborto dele, né? Tem um tempão que ele tá com ela. E é maior amor que ele tem. E tudo que tem na casa dele é ele que coloca. Então, depois daquela confusão, eu vi quando um baú chegou aí, um caminhão chegou aí, ela colocou as coisas em cima e ele tava ajudando ela. E pode ter certeza que ele foi morar com ela. E eu me informei aqui, ninguém sabia onde era. Me informei, ele foi para outra cidade com ela. E mora com ela até hoje. Ele mora com ela, construiu família com ela. Ele tem 3 rapazes e 2 mocinhas com ela, né? E ela pegou uma enfermidade, uma doença, pronto, o câncer. Ela tá com câncer no reto, né? E ela quer porque quer falar comigo. Quer porque quer falar comigo para mim pedir perdão, né? Deus perdoa, mas temos de fazer a nossa parte. Perdoei, mas perdoar é uma coisa. E comunhão é outra coisa. Mesmo ela morrendo entre a vida e a morte, porque o médico, né, deu o diagnóstico a ela que ela não vai sobreviver mais, ela tá se desfiando, eu não quero ver mais ela. Não quero. Né? Liguei para ela, falei que perdoo, viu? E eu não quero mais viver com ela. Por esse motivo que eu recebia várias ligações, né? E eu ouvia que era a voz dele, eu desligava, nunca atendi. Ele ia para outro número, ligava e eu desligava. Bloqueava aqui, ele ligava, comprava outro chip, ligava de vários números. Era para querer voltar comigo. Porque a mulher estava doente e ele queria voltar comigo. Então, o desfecho da história, não quis comunicação mais com ela. E ela, até hoje, ela tá entre a vida e a morte. E ela quer que eu vá ver ela, que eu veja ela. Eu não vou. Eu não vou. E ele, eu nunca na minha vida, nem em sonho, eu aceito. Eu aceito ele mais. De jeito nenhum. E o que aconteceu? Eu quero que você deixe o teu comentário. O que você faria em uma situação dessa? Perdoaria ela? Se ela falecesse, você voltaria para ele? O que você faria? Eu não voltaria. Gente, que nem ela falou, você não tem amigo aqui, o seu único amigo é Deus. Tem que ter muito cuidado, meu Deus do céu. É uma saia justa, né? Não sei, eu não consigo decifrar. Porque eu acho que só quem tá passando pela situação que sabe realmente o que fazer, né? Mas como se você já passou por algo parecido e o que você faria no lugar dela. Esse foi o vídeo de hoje, é um prazer te ver aqui, até o próximo vídeo. Tchau!